Imagine um agente especial do FBI, jurado a proteger os segredos da América. Agora, imagine esse mesmo homem passando mais de 20 anos vendendo esses segredos para os soviéticos, e depois da queda da União Soviética, para os russos. Esse homem existiu e tem nome: Robert Hanssen, o maior traidor da história do FBI. A espionagem é chamada de a segunda profissão mais antiga do mundo, e poucos a praticaram com tanto sucesso quanto Hanssen. Enquanto o governo dos Estados Unidos confiava nele para caçar espiões, ele se tornou exatamente aquilo que jurou combater. Robert Philip Hanssen nasceu em 18 de abril de 1944, em Chicago, Illinois. Cresceu sob a sombra de um pai dominador, um policial de Chicago. Formou-se na William Howard Taft High School em 1962 e em 1966 saiu do Knox College com bacharelado em Química. Tentou a Agência de Segurança Nacional como especialista em criptografia, mas foi recusado por cortes de orçamento. Sem ter conseguido entrar no FBI na primeira tentativa, ele então entrou para odontologia na Northwestern University. Ele desistiu depois de 3 anos e migrou para negócios. Em 1968, ele se casou com Bonnie, uma americana. Em 1971, ele concluiu um MBA em contabilidade e sistemas de informação. Ele trabalhou durante 1 ano numa firma de contabilidade e pediu demissão, onde depois ele foi para a corregedoria do Departamento de Polícia de Chicago, focado em contabilidade forense. Em janeiro de 1976, ele finalmente trocou a polícia pelo FBI, assumindo funções de segurança nacional e contra-inteligência e cibersegurança. A primeira parada dele foi no escritório do FBI em Gary, Indiana. Em 1978, ele se mudou para Nova York com a família. No momento da mudança, ele tinha 3 filhos, e depois, mais 3 iriam nascer. Em 1979, ele foi transferido para a contra-inteligência e recebeu a missão de montar um banco de dados sobre a inteligência soviética para o FBI. E foi nesse ano que a vida dupla começou. Sem ser recrutado, ele voluntariamente procurou a inteligência militar soviética, chamada de GRU. Não era uma ideologia, ele não era focado em partidos socialistas. Ele era católico e conservador. Era puramente ganância, dinheiro, o ego e o ressentimento de se ver subestimado dentro do FBI onde ele trabalhava. Em 1981, a esposa dele o flagrou. Foi quando ele falou a verdade para a esposa. Ele falou que também estava vendendo segredos dos Estados Unidos para a União Soviética. A esposa então disse para ele ir se confessar com o padre. Ele foi e prometeu parar e doar todo o dinheiro à caridade. Ele prometeu, mas ele não cumpriu. Em 1985, ele reativou a espionagem, e ele seguiu assim até 1991, quando aconteceu o colapso da União Soviética. Quando isso ocorreu, ele interrompeu todos os contatos por medo da exposição. Mas, nesse mesmo ano, em 1985, ele voltou ao escritório de Nova York para continuar operando contra os soviéticos, oficialmente para o FBI, mas extraoficialmente para o Moscou. De volta a Washington numa viagem de trabalho, retomou sua carreira de traidor, agora com a KGB, e depois com a sua sucessora russa, o SVR, operando sob o codinome Ramon Garcia. Seus controladores nunca souberam seu verdadeiro nome, uma camada extra de proteção que o ajudou a manter invisível por 2 décadas. Hanssen enviou uma carta anônima à KGB oferecendo seus serviços e pediu $100 mil em dinheiro na troca de segredos dos americanos. Na carta, ele entregou 3 nomes de agentes da KGB que trabalhavam secretamente para o FBI: Boris Yuzin, Valery Martinov e Sergei Motorin. O que ele não sabia é que Aldrich Ames, da CIA, já havia exposto os 3 nomes daquele ano. Hanssen, sem querer, só reforçou a condenação. O Martinov e Motorin foram chamados de volta a Moscou, presos, julgados e executados com um tiro na nuca. Yuzin, antes interrogado por perder uma câmera oculta no consulado soviético em São Francisco, acabou preso por 6 anos, libertado depois de anistia e por fim imigrou para os Estados Unidos. Enquanto isso, dentro do governo americano, a conta caiu no colo de Ames e da CIA. Como ambos espionavam na época, o FBI acreditou que o vazamento tinha sido resolvido com a prisão de Ames. Hanssen passou batido nesse caso. Então, ele estava livre para continuar traindo e lucrando com suas traições. Ao longo de mais 2 anos, ele recebeu mais de $1,5 milhão em dinheiro, em transferências bancárias, em relógios Rolex e diamantes. O método da operação dele era basicamente frio, técnico e invisível. Ele nunca encontrou seus controladores da Rússia cara a cara. Basicamente eram só dead drops. Eram basicamente locais combinados para deixar pacotes e recolher os pagamentos. Perito em cibersegurança e contra-inteligência,
Ele sabia exatamente como escapar de qualquer tipo de vigilância, seja de Moscou ou seja do FBI. Ao todo, ele vendeu cerca de 6 mil documentos com classificação máxima de segurança para a KGB. Estratégias dos Estados Unidos e da OTAN para uma guerra nuclear, avanços em armas e tecnologias militares. Entregou a existência de um túnel ultra secreto do FBI que estava feito embaixo da embaixada soviética em Washington. Ele entregou técnicas de vigilâncias, planos de guerra nuclear, planos de continuidade de governo e uma lista completa de agentes duplos americanos. Em setembro de 1978, só por esse pacote, ele recebeu $60 mil. Nos anos 1990, a CIA e o FBI sabiam que havia um espião ativo, mas não sabiam aonde, nem se era apenas um. Para piorar, o próprio Ames, aquele que tinha sido preso por vender os nomes de agentes que estavam trabalhando contra a Rússia, ficou com toda a culpa de espionagem. O papel de Hansen só foi revelado depois, em 2001. Até lá, a culpa toda estava com Ames. Mesmo com Ames atrás das grades, a sangria continuou. Ativos americanos apagavam na Rússia. Todas as suas operações que eram em solo russo estavam indo por água abaixo por causa desse vazamento de espião. Hansen ficou paranoico, recusou os pontos de entrega sugerido pelo controlador Viktor Cherkashin e passou a escolher os seus próprios. Criou um código próprio. Somava 6 ao mês, dia e hora da entrega. Assim, o encontro marcado para 6 de janeiro virava 12 de julho. Dessa forma, se alguém interceptasse o papel, nunca saberia a data exata de quando seria. Só ele entendia. O FBI, lembrando um método usado para pegar Ames, iniciou uma caçada ao infiltrado e, ironicamente, deu ao próprio Hansen a missão de investigar possíveis penetrações no FBI e encontrar quem era esse outro espião, sem saber que, na verdade, era o próprio Hansen. Resultado? Nenhuma evolução. A caçada a esse espião simplesmente não evoluía, porque o próprio espião era o Hansen. Hansen sabotou ainda mais as investigações americanas. Em 1989, avisou a KGB que o Departamento de Estado investigava Felix Bloch por espionagem. Os russos cortaram contato com Bloch imediatamente. Sem prova material, ele nunca foi acusado, mas perdeu o emprego, salário e toda a aposentadoria que ele já tinha na Rússia. Hansen também forneceu um dossiê sobre os planos americanos envolvendo radares, satélites espiões e interceptações de sinal. O fracasso no caso Bloch e a percepção de que a KGB sabia o que os Estados Unidos investigavam acenderam um alerta final. O FBI segmentou a caça ao espião em compartimentos, no regime do precisa saber, a ponto de que o próprio Hansen não conseguiu enxergar os outros tentáculos da operação. E então veio o golpe caro. $7 milhões pagos ao agente da KGB Alexander Sherbakov por um arquivo com as impressões digitais de Hansen e uma gravação de sua voz. Durante um diálogo, no dia 21 de julho de 1986, entre Hansen e um agente da KGB. Essa era a primeira prova dura. Mas mesmo assim, os federais americanos estavam temendo uma plantação russa, como se eles estivessem plantando essa informação, acusando Hansen, sem que ele seja, na verdade, o espião. Então o que eles fizeram? Eles começaram a agir com cautela, uma vigilância total e um posto falso, sem acesso a segredos, para ver o que Hansen faria. E aqui tem um detalhe bem interessante. O cunhado de Hansen, em 1990, também sugeriu ao FBI para investigar o Hansen, por causa que a sua irmã, a esposa do Hansen, tinha dito que encontrou uma pilha de dinheiro sobre uma cômoda na casa. Mark ainda contou que o Hansen falava em se aposentar, mas na Polônia comunista, não nos Estados Unidos. E mesmo com tantas provas, nada foi feito. Com o fim da União Soviética em 1991, Hansen tentou religar os fios. Ele foi até a embaixada russa e ofereceu seus serviços a um novo agente da GRU, apresentando-se como Ramon Garcia. O agente, fora do circuito, achou que era uma armadilha e partiu. Em 1993, Hansen invadiu o computador do colega Ray Mislock, oficialmente para demonstrar falhas de segurança. E funcionou, mas na verdade era para roubar informações. Em 1994, quis se transferir para o recém-criado Centro Nacional de Contra-Inteligência. Ao saber que teria que fazer o polígrafo, ele desistiu. O espião condenado Earl Edwin Pitts chegou a apontá-lo como suspeito por causa do hack no Mislock. Foi o segundo agente a dizer o seu nome em voz alta. E de novo, nada aconteceu. FBI e a CIA montaram então uma lista de todos os que tinham acesso aos casos comprometidos. O codinome do suspeito? Grey Suit. Alguns nomes foram limpos, outros desmascarados. Hansen continuava solto, mas enfim, ele realmente agora estava sendo investigado e estava sob suspeita. Como ele estava perto da aposentadoria, o FBI acelerou. Era preciso um flagrante para realmente prendê-lo e acusá-lo. Nas palavras do então vice-diretor assistente de contra-inteligência, Deborah Evans Smith, o objetivo era simples: juntar provas o suficiente para condenar e pegá-lo no ato. Foi criado então um plano isca. Em janeiro de 2001,
Hansen foi promovido a um cargo sem importância no quartel-general do FBI em Washington, uma sala coberta de câmeras e microfones. Desconfiado, ele escreveu ao seu contato russo que estava em um beco sem saída. Em um domingo, no dia 18 de fevereiro de 2001, depois de deixar um amigo no aeroporto, o Hansen dirigiu até um parque na Virgínia. Ele prende uma fita branca num poste para avisar os russos: tem um pacote novo para vocês. Ele pega uma sacola de lixo selada, cheia de documentos classificados. Ele anda até embaixo de uma ponte de madeira para colocar o seu pacote, só que dessa vez, quem estava na ponte era o FBI. Os agentes então, todos surgiram e o imobilizaram. Quando ele estava sendo preso, ele soltou uma frase que até hoje é comentada dentro dos escritórios do FBI. Por que vocês demoraram tanto? O FBI ainda esperou 2 dias para ver se algum contato russo apareceria. Ninguém veio. Em 20 de dezembro, o Departamento de Justiça anunciou a prisão. Meses depois, Robert Hansen se declarou culpado de 14 acusações de espionagens e uma conspiração para cometer espionagem. A sentença foram 15 prisões perpétuas, sem a possibilidade de liberdade condicional, escapando apenas da pena de morte. O destino final dele foi a ADX Florence, um presídio de segurança máxima. Ele ficou nesse presídio até 5 de junho de 2023, quando então ele morreu de câncer no cólon. A questão é, por que ele ficou invisível por tanto tempo? A desconfiança entre as próprias agências americanas da CIA e do FBI, mais uma separação total de investigação, ajudou muito o Hansen. Por essas brechas, ele conseguiu viver durante 2 décadas como um espião. No rastro dele, mais de 50 operações ultra secretas foram comprometidas. Muitas pessoas foram mortas em um prejuízo tão profundo que levou anos para ser mensurado. E até hoje é considerada a pior falha de inteligência da história do FBI. No fim, Robert Hansen prova uma verdade incômoda. Às vezes, o inimigo mais perigoso não atravessa a fronteira. Ele usa crachá, terno e trabalha dentro da sua casa. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal.